É aqui que a teologia se torna profunda. Porque na prática sacrificial judaica, há um evento anual específico que se liga diretamente àquelas 3 horas na cruz. E a maioria das pessoas fora dos seminários nunca ouviu isto explicado desta forma. Uma vez por ano, no dia da expiação, Yom Kippur, o sumo sacerdote de Israel, realizava o ritual mais sagrado de toda a religião judaica. Entrava no Santo dos Santos no templo, o santuário interior, a sala onde a Arca da Aliança tinha sido originalmente colocada, a sala onde se acreditava que a presença de Deus habitava. Durante o resto do ano, ninguém entrava nesta sala. Ninguém. Estava selada por uma cortina enorme chamada véu. Segundo fontes históricas judaicas, incluindo a Mishnah e o Talmud, este véu tinha cerca de 18 metros de altura, 9 metros de largura e aproximadamente 10 centímetros de espessura. Era tecido de forma tão pesada que, segundo uma tradição, eram necessários 300 sacerdotes para o manusear durante a lavagem. No Yom Kippur, o sumo sacerdote passava através daquela cortina. Levava o sangue de um bode e de um touro sacrificados. Aspergia o sangue sobre o propiciatório, a tampa de ouro da arca. E ao fazê-lo, expiava simbolicamente os pecados de toda a nação por mais um ano. Mas o encontro era considerado tão perigoso, tão carregado de presença divina, que os rabinos ensinavam que uma corda era atada ao tornozelo do sumo sacerdote antes de ele entrar. Se morresse dentro do Santo dos Santos, por estar impuro ou por ter realizado o ritual incorretamente, podiam puxar o seu corpo para fora sem mais ninguém ter de entrar. Aqui está o detalhe que liga tudo. Quando o sumo sacerdote passava para trás do véu, desaparecia de vista. A nação esperava do lado de fora. Não podiam ver o que estava a acontecer. A expiação era feita no escuro, no lugar oculto, atrás da cortina. A presença de Deus por trás daquele véu estava explicitamente associada à escuridão. O primeiro livro dos Reis, capítulo 8, registra as palavras de Salomão na dedicação do primeiro templo. O Senhor disse que habitaria na densa escuridão. Quando a glória de Deus encheu o templo, uma nuvem tão densa que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé para ministrar, encheu o espaço. O Deus de Israel era um Deus que fazia a sua obra mais profunda no escuro. Então, quando o céu ficou negro sobre o Gólgota, a mensagem teológica era complexa e profunda. Este era o dia da expiação a acontecer em tempo real, ao ar livre. Não num templo, mas numa colina fora das muralhas da cidade. Não com o sangue de um bode, mas com o sangue de um homem que afirmou ser o próprio Filho de Deus. Não atrás de uma cortina, mas visível para toda a cidade, exceto pelo facto de Deus ter puxado uma cortina de escuridão através do céu. As 3 horas de escuridão foram a versão cósmica do sumo sacerdote a desaparecer atrás do véu. O mundo ficou escuro porque algo estava a acontecer entre Deus e o sacrifício que nenhum olho humano deveria testemunhar. A expiação do mundo não foi uma atuação pública, foi uma transação privada de peso infinito. E quando terminou, quando Jesus gritou, "Está consumado", e expirou, o véu no templo rasgou-se. Mateus diz que se rasgou de cima a baixo. Esse detalhe é enormemente importante. Uma cortina com 18 metros de altura e 10 centímetros de espessura não se rasga de cima para baixo por acidente. Se mãos humanas a tivessem rasgado, o rasgão começaria de baixo, a uma altura que as pessoas conseguissem alcançar. Um rasgão que começa no topo, 18 metros acima do chão, e desce até ao fundo implica que a força veio de cima, de dentro do Santo dos Santos, da direção de Deus. A mensagem foi visceral e imediata. A barreira entre Deus e a humanidade foi removida. A sala em que apenas um sacerdote podia entrar, um dia por ano, sob pena de morte, estava subitamente aberta. Todo o sistema sacrificial, os 15 séculos de cordeiros e bodes e touros e incenso, e sangue e rituais, tinha chegado à sua conclusão. O autor da Epístola aos Hebreus, no Novo Testamento, faz esta ligação de forma explícita.
Chama a Jesus o sumo sacerdote definitivo, aquele que entrou no tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos humanas, não com o sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue. E ao fazê-lo, obteve a redenção eterna. Não anual, eterna. O dia da expiação aconteceu de uma vez por todas. A escuridão dissipou-se. O véu foi rasgado. E a primeira pessoa a compreender o que tinha acabado de acontecer não foi um sacerdote, não foi um profeta, não foi um teólogo. Foi um soldado romano de pé ao sopé da cruz. O centurião estacionado no Gólgota tinha observado tudo. Tinha supervisionado a flagelação naquela manhã. Tinha cravado os pregos ou ordenado aos seus homens que o fizessem. Tinha visto Jesus recusar o vinho misturado com mirra que lhe ofereceram como analgésico ligeiro. Tinha aguentado durante os insultos, o jogo de azar, os gritos. Tinha visto prisioneiros morrer antes, muitos deles. Depois veio a escuridão, e durante 3 horas, este oficial militar experiente ficou ali, no meio dela. Sentiu o terremoto. Ouviu o grito em aramaico. Viu Jesus morrer. E quando tudo acabou, Marcos registra a sua reação. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus.